Esses 2 idosos morreram tentando impedir que a neta fosse abusada. Esse caso aconteceu no dia 5 de janeiro de 2025 no povoado Cajaíba 2, na zona rural de Teresina. Porém, os corpos dos idosos e da menina Ana Sofia, de apenas 7 anos, só foram encontrados no dia 7 de janeiro. O principal suspeito é um homem chamado Clenilson Souza, que chegou a morar com as vítimas. Ele foi levado para a residência pelos pais da Ana Sofia. O Clenilson conheceu o pai da Ana Sofia durante a internação da mãe dela em uma casa de reabilitação para dependentes químicos, e o pai da menina convidou o Clenilson para morar com eles e com os idosos. Mas o pai da garotinha foi preso e, após a prisão, o Clenilson continuou morando com os idosos e com a criança. Segundo informações da polícia, ele já tinha tentado abusar da Ana Sofia antes, mas ele só foi expulso da casa após roubar um dos familiares. Depois de sair da casa dos idosos, ele foi morar em uma casa que era na frente da residência deles. E no dia 5 de janeiro, o Clenilson invadiu a casa e foi até o quarto da criança com a ajuda de uma lanterna. Lá ele abusou a Ana Sofia e, com isso, o avô acordou, viu os abusos e foi a segunda vítima. Ele utilizou uma faca para ferir o idoso no pescoço e a terceira vítima foi a avó da criança. A avó apresentava lesões de defesa que mostram que ela lutou muito com Clenilson antes de ser morta. E o laudo também comprovou que ele utilizou meios cruéis para matar a criança. Ele dilacerou ela com os abusos e matou ela a pauladas, deixando a garotinha irreconhecível. O Clenilson foi preso no dia 8 de janeiro e confessou o crime. E como esse caso ainda está em andamento, o Clenilson ainda não foi julgado. Essa é a Nick Kunhauser e ela tinha 17 anos quando foi assassinada por ser uma mulher trans. O caso aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, em 2019, quando a Nick marcou um encontro com um homem que ela conheceu pela internet e desapareceu. A Nick era uma jovem muito ativa nas redes sociais, ela inclusive chegou a relatar para os seguidores dela sobre esse encontro. Ela falou que estava se arrumando para ir para um encontro muito especial. Só que a Nick nem imaginava que ela nunca mais voltaria para casa. A mãe dela então foi até a polícia reportar o desaparecimento da filha e após isso, alguns amigos da Nick foram interrogados e esses amigos confirmaram que ela havia saído com um cara que ela conheceu na internet. As buscas pela Nick duraram meses, mais especificamente 6 meses. Só em dezembro de 2019, um corpo foi encontrado em uma área remota. O corpo estava em estado avançado de decomposição, porém eles conseguiram identificar que era a Nick por causa dos anéis dela e também por causa dessa jaqueta. Bom, os investigadores tiveram acesso à rede social da Nick, onde viram as mensagens dela e viram que ela trocava mensagens com um homem chamado David Bogdanov. E foi com esse David que a Nick marcou o encontro naquele dia. O David foi encontrado, ele foi levado para um depoimento e ali durante a investigação e o interrogatório, ele acabou falando que quando descobriu que a Nick era uma mulher trans, ele expulsou ela do carro dele e foi embora. Só depois de um tempo ele acabou revelando toda a verdade. Ele disse que ficou muito chateado, ficou com muita raiva por a Nick ter enganado ele. E ele disse que quando descobriu que ela era uma mulher trans, ele ficou transtornado, levou ela para essa região de mata e acabou tirando a vida dela por estrangulamento. E a Nick foi estrangulada com a própria fita que estava no cabelo dela. O David foi preso, ele foi a julgamento em 2021 e foi sentenciado a 20 anos de prisão. Esse TikToker tirou sua própria vida durante uma live depois de ser acusado de um crime que ele não cometeu. Vincent Plitt era um jovem de 23 anos que morava na cidade de Bolonha, na Itália. Ele tinha um perfil aqui no TikTok com o nome de Inquisitor Tree Ghost, onde ele fazia cosplay de um personagem. Com o crescimento do perfil, ele decidiu contratar uma pessoa para fazer a edição dos vídeos dele. E essa pessoa era uma garota de 17 anos. No entanto, no final de 2023, começou a surgir boatos de que o Inquisitor estaria essa garota de 17 anos. E por conta desses boatos, ele começou a receber muito hate na internet. Ele ficou sendo chamado de aproveitador e de pedófilo. E todos esses xingamentos acabaram fazendo ele se afundar em uma depressão. Na noite do dia 9 de outubro de 2023, o Inquisitor abriu uma live aqui no TikTok e acabou fazendo algo terrível. Ele tirou a própria vida durante a live com a comunidade dele assistindo. O pai dele morava no apartamento ao lado e foi correndo pra lá, mas quando ele chegou já era tarde demais. Com a investigação, a polícia conseguiu descobrir que todas as acusações de pedofilia eram falsas. O que acontece é que essa garota de 17 anos tinha um namorado que também fazia cosplay aqui no TikTok. Essa garota pegou várias conversas entre ela e o Inquisitor e tirou de contexto pra parecer que ele tava dando em cima dela. Ela também flertou com ele várias vezes pra ver se ele flertava de volta pra poder ter prints dele fazendo isso. Mas ele sempre negava e falava com ela que não estava interessado. E ela e o namorado dela espalharam conversas falsas pra poder dizer que o Inquisitor era pedo. Os dois estavam basicamente tentando destruir a imagem dele na internet. A conta dele não tá mais disponível aqui no TikTok e pelo que eu vi do caso, ninguém foi responsabilizado. Partigiano, portami via, un bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
Essas duas garotas foram obrigadas a cavar a própria cova para serem enterradas. Joyce Ellen tinha 15 anos na época e Maria Eduarda tinha 17. As duas moravam em Teresina, no Piauí. Muitas pessoas achavam que elas eram faccionadas, mas na verdade elas não eram integrantes de nenhuma facção. Apesar disso, as duas tinham uma brincadeira bem estranha. Elas tiravam foto fazendo sinais de outras facções, sendo que o lugar que elas moravam era dominado por uma facção específica. Os integrantes dessa facção começaram a achar que elas estariam passando informações para um grupo rival. E a Maria Eduarda tinha amizade com mulheres que eram integrantes. A Maria Eduarda tinha chegado a morar um tempo com duas mulheres que de fato eram faccionadas. E uma dessas mulheres era líder do Tribunal do Crime na região, e ela sentenciou as duas. Em março de 2021, a Joyce e a Maria foram atraídas para uma emboscada e foram levadas para uma área de mata. O celular delas foram desbloqueados e eles conseguiram ver que a Maria Eduarda tinha um relacionamento com um membro de uma facção rival. As duas foram acusadas de estarem conspirando contra a facção e também foram consideradas cúmplices no assassinato de uma garota conhecida como Sereia. A Sereia era uma conhecida delas que tinha sido morta recentemente e as duas sabiam quem tinha matado ela. Existe um vídeo que viralizou que mostra o momento que a Joyce e a Maria estão cavando a própria cova e todas aquelas que se diziam amigas da Maria Eduarda estavam presentes para encerrar a vida dela. Tudo o que aconteceu foi tão bizarro que uma das mulheres que estava participando tinha levado um bebê que estava vendo tudo. A Joyce e a Maria foram elas tiveram o cabelo cortado e chegaram até a implorar para serem mortas durante a tortura. As duas foram mortas com disparos de arma de fogo e uma delas ainda estava viva quando foi enterrada. As investigações revelaram que elas não tinham vínculo direto com a facção, mas que essas interações com os membros levaram elas a ter esse fim. A polícia prendeu 14 pessoas acusadas de envolvimento no crime.